Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico capítulo 2, versículos do 7 ao 13, para que todos nós acompanhemos e rezemos com a palavra de Deus. De verdade, eu acredito que esta palavra hoje é para você. Acredito de verdade. Porque Deus não brinca com a gente. E nós somos mestres em desperdiçar tempo. Mas Deus, que é o Pai da eternidade, não desperdiça o nosso tempo. Ele faz valer cada segundo que nós lhe entregamos. E nesse momento de agora, Deus não só quer falar ao seu coração, mas quer socorrer você. Quer acudir você em todas as necessidades. Alguns estão precisando de paz, outros estão precisando reconstruir a alegria que foi perdida, que foi despedaçada. Outros estão precisando de confiança, confiar de novo, acreditar. Tem gente que sente dor só de ouvir testemunhos assim. Não é? Para alguns, um testemunho como esse que nós escutamos é um ânimo, é um encorajamento. Mas para outras pessoas, ouvir um testemunho como esse é mais uma apunhalada no coração. Você sabe qual é a diferença? Porque alguns foram tocados pela graça e curados. Outros necessitam urgentemente do socorro de Deus, que irá curar o seu coração e tratar essa ferida. Até digo a você, se ouvindo esse testemunho, isso trouxe para você indignação, revolta, e você pensou, eu jamais, permita ao Senhor iluminar não só esse aspecto, mas toda a sua vida. Sabe, porque uma ou outra situação como essa nos ilumina para ver que a nossa vida inteirinha está precisando da intervenção de Deus. Quando? Quando nós percebemos que a gente anda mais triste do que alegre, quando a gente anda mais desassossegado, inquieto do que com paz. Quando a gente anda de ansiedade em ansiedade. Quando o nervosismo comanda a vida da gente. Aí nós começamos a entender, até porque a gente começa a pifar, nós começamos a entender que algo está quebrado dentro de nós e precisa do socorro de Deus. Talvez nesse momento exato, não seja tanto você quem precisa dessa ajuda, mas alguém dentro da sua família, na sua casa. E você não tem mais força para ajudar essa pessoa. Você olha e diz, eu já fiz tudo, já tentei tudo, eu não sei mais o que fazer. Eu estou vendo as minhas forças se esgotarem. Pois bem, Senhor que te ama, tem a força que te falta. Então permita que esta palavra venha iluminar seu coração, encher de luz a sua vida, essa luz que expulsa toda a treva de tristeza, toda a treva de desgosto, toda a treva de solidão, toda a treva de angústia, de depressão. Permita que a palavra de Deus entre na sua vida para curar você. Você permite? Então, mais uma vez, esta palavra é para você. Eclesiástico capítulo 2, versículos do 7 ao 13. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia, e não vos desvieis, para não cairdes. Vós que temeis o Senhor, confiai nele, e a vossa recompensa não falhará. Vós que temeis o Senhor,
esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e os vossos corações ficarão iluminados, e os vossos corações se encherão de luz. Considerai, filhos, as gerações passadas, e vede, quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege todos os que o procuram com sinceridade. Pois o Senhor é compassivo, é cheio de compaixão. O Senhor é misericordioso. No tempo do sofrimento, da dor, da tribulação, quando o mundo desaba sobre a nossa cabeça, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos protege na medida em que nós o procuramos, e protege todos os que o procuram com um coração sincero. É de coração sincero que você está buscando o Senhor nesta manhã? Então esta palavra é para você. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia. Você teme a Deus? Você tem amor por Deus? Quando alguém diz uma blasfêmia é uma palavra ruim, maldita, contra Deus. É uma palavra que denigre a imagem de Deus, que desvia as pessoas da verdade com o objetivo de ofender a Deus. Quando você ouve uma coisa dessa, seu coração se ressente, faz mal para você, você se incomoda com aquilo. Sabe essa sensação? Se chama temor de Deus. Não é medo não, é um zelo. O temor é um zelo que nós temos em relação a Deus e as coisas sagradas, que faz com que a gente tenha assim, medo, mas não é medo de Deus, é de ofender a Deus, é de se afastar de Deus. Porque cada um de nós que estamos aqui nessa bancada, assim como aqueles que nos ouvem através do rádio, aqueles que nos acompanham pela internet ou pela televisão, todos nós aqui já fizemos a experiência do que é se afastar de Deus. Alguns continuam nela, outros experimentaram e saíram. E a gente sabe o quão miserável é a vida longe de Deus. Então quem já fez essa experiência, teme, não quer cair de novo nisso. Se você tem temor a Deus, amigo, ô minha irmã, conte com a misericórdia do Senhor. Deus te perdoa, mas você também precisa se perdoar. Você precisa contar com a misericórdia de Deus. Eu já contei aqui no Sorrindo para a Vida um testemunho de dezenas de anos atrás. Fui atender uma oração fora daqui no estado do Rio e rezei por uma senhora que estava oprimida espiritualmente ao ponto de quase precisar de um exorcismo. Aquela mulher estava muito mal. Ela entrava na igreja, ela caía e começava a convulsionar. Tinha ataques epiléticos. Alguém rezava perto dela, ela caía e convulsionava. No encontro que estávamos, ela veio pedir para eu não fazer oração no encontro de oração, porque senão ela teria que ir embora. Chamei-a num cantinho, fui rezar por ela.
E no momento da oração, não pense que isso não acontece, porque acontece igualzinho no Evangelho. A hora que começamos a pedir que Deus viesse em socorro dela, aquele mal, o maligno que tinha entrado na vida dela, se manifestou. E foi ali, um caminho até essa mulher ser liberta. Mas quando ela foi liberta, ela caiu de joelhos e começou a fazer uma confissão a Deus. E ali eu descobri como é que aquele mal entrou na vida dela. Ela mandou matar o próprio filho. Ela estava arrependida. Na verdade, ela se arrependeu antes do rapaz ser morto. Mas ela não conseguiu achar o assassino a tempo de desmandar o que ela tinha mandado fazer. Estava com ódio do filho, porque ele tinha causado a ela um grande prejuízo material. Viu como o Espírito Santo ele vai emendando as coisas que eu tinha falado para você, que nós somos capazes de coisas terríveis quando o nosso coração é um coração ferido, é um coração que se motiva pelas coisas erradas que aconteceram na nossa vida. Que é coisa pior do que uma mãe mandar matar o próprio filho. E essa mulher estava arrependida, mas não era arrependida, ela estava com remorso. Mas o remorso não foi capaz de libertá-la, porque ela não se perdoava. Deus a perdoava, porque a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo foi uma coisa terrível, foi uma coisa hedionda, para justamente curar as nossas feridas mais terríveis e destruir os males mais hediondos. Para salvar pessoas assim, Jesus Cristo morreu na cruz. Deus tinha perdão para esta mulher, mas ela não conseguia contar com a misericórdia do Senhor. E olha, a libertação aconteceu, mas nós precisávamos ajudar essa mulher a se perdoar, porque senão esse mal voltaria à vida dela. E que custo ela aceitar o perdão de Deus, porque ela dizia constantemente: o crime que eu cometi não tem perdão. E realmente aos olhos humanos não tem perdão, mas Jesus veio para nos redimir dos crimes e pecados imperdoáveis. Recentemente eu encontrei uma senhora, uma outra, e ela veio falar para mim, pedir oração, porque o marido estava definhando, estava adoecido, estava entristecido, estava muito deprimido, e ela queria que eu rezasse por ele. E aí a gente vai perguntando uma coisinha ali, outra coisinha acolá. E o que foi que aconteceu? A mesma história que nós ouvimos no testemunho de ontem e no testemunho de hoje. O marido, um homem bom, um homem trabalhador, que amava a família, mas foi se encantando ali com alguém. Por isso, gente, que nós temos que ter muito cuidado. Olha o que diz a palavra: vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia e não vos desvieis para não cairdes. Sabe o que você precisa fazer para você cair? É só se desviar. Seja homem, seja mulher, seja criança, jovem, adulto, idoso. Não pense que porque você está velhinho, você está isento de pegar e de cair nessas coisas, não. Porque todos nós estamos passíveis de queda se nós nos desviarmos de Deus. E o marido dessa mulher, numa relação que teve, engravidou uma mulher. Ninguém contou para a esposa dele, a não ser ele mesmo. Quando ele descobriu, profundamente arrependido, chegou para ela, contou tudo que tinha acontecido, pediu perdão e disse para ela: eu entendo se você não quiser mais viver comigo, eu entendo se você quiser que eu vá embora, mas eu não posso tomar a decisão por você. Estou aqui para te ouvir e vou fazer o que você disser. E ela escolheu
continuar com ele. Continuar com ele. Mas não perdoou. E vivia com ele de uma maneira que todos os dias, a maneira como ela se portava, lembrava para esse homem o que ele tinha feito. Sabe o que isso causou? Ódio no coração dos filhos. Isso tem poucos dias que eu ouvi. Ela disse: meus filhos já estão fora, estão casados, odeiam o pai. Minha filha não perdoa o pai. E ela disse: agora eu também estou doente, então vim pedir oração. Eu disse a ela: minha irmã querida, o seu marido está morrendo porque ele não se perdoa. Aí ela me disse: ele não se perdoa mais. Eu falei: e o seu marido não se perdoa porque você de verdade não o perdoou. Você se calou, você aceitou viver com ele, você não jogou na cara dele com palavras, mas você viveu amuada em função do que aconteceu. Então os seus filhos olhavam e viam o quê? Uma mulher triste dentro de casa, porque o marido a destruiu. Odiaram o pai e continuam odiando. O seu marido olha para você e o que ele vê? Vê os frutos do que ele fez. Falei: você precisa perdoar o seu esposo. E você precisa ajudar esse homem a se perdoar, porque ele vai morrer. Porque ele não se perdoa. Ele está cada vez mais doente por causa disso. Ele perdeu a família, ele perdeu o amor dos filhos, ele perdeu a boa convivência com a esposa. Falei: o mais difícil, minha amiga, você já fez, o mais difícil, que foi aguentar a humilhação, ter que conviver com uma outra família que você não contava conviver nesses moldes, de ter um filho de uma relação extraconjugal, convivendo com a sua família. Eu sei que isso é difícil, é humilhante, mas tudo isso você enfrentou. E você não cruzou a linha de chegada e não obteve a vitória. Porque apesar de ter feito a pior parte, aquela que aparentemente seria mais fácil, você não fez, que foi de verdade perdoar o seu marido. Você precisa perdoá-lo, porque ele vai morrer. E quando ele morrer, você vai querer perdoá-lo. O perdão se estabelecerá, mas as consequências que você pode evitar, não terá mais como evitar, porque ele já morreu. Ela ficou me olhando, eu falei: volte para sua casa, chame o seu esposo, converse com ele, passe essa situação a limpo, traga essa situação à luz de Deus, cure essa situação por amor de Deus. Ajude esse homem a se perdoar. Chame os seus filhos, converse com eles e diga a eles que perdoem o pai. E se eles não quiserem perdoar o pai, mande que eles perdoem. Mande, diga para eles: como sua mãe, eu estou lhes dizendo e até ordenando que vocês perdoem o pai de vocês, para a família de vocês se libertar. E aí você avança mais um pouquinho, você descobre que a raiz que mantém a pessoa obstinada nessa falta de perdão são essas falsas doutrinas que dirigem a vida da pessoa. Não era uma pessoa cristã, ela. Às vezes a gente acha que a gente está falando com uma pessoa cristã. Não era uma pessoa cristã. Era uma pessoa que estava num retiro, em busca de uma resposta e de um remédio para uma vida infernal que ela estava vivendo. Mas não conseguia dar o passo que resolveria tudo isso, porque não conseguia contar com a misericórdia do Senhor. Você que teme a Deus, você precisa contar com a misericórdia de Deus. Senão, acontece com você, acontece comigo, acontece com quem não contar com a misericórdia de Deus, igualzinho aconteceu com esta senhora, igualzinho aconteceu com a outra. A gente fica encruado diante dos erros que cometemos na vida, ou ficamos aleijados pelo erro que o outro cometeu contra nós. Não, você que teme a Deus, conte com a misericórdia de Deus. E quando vir alguém que caiu,
Não julgue a pessoa, não fique com ódio da pessoa, não transforme aquele erro numa questão pessoal. Porque a gente tem a mania de tratar tudo em nível pessoal. Não me amou, não me respeitou, me feriu, humilhou-me diante das pessoas. E às vezes a questão não é pessoal. Às vezes a questão é uma marca que a pessoa carrega, é uma carência que ela tem, é um vazio espiritual, é um vazio emocional, ao ponto dela cometer a loucura de trocar um tesouro real que é a própria família por uma aventura. Sinceramente, é mais digno de dó do que de acusação. E se você disser assim, mas é uma pessoa safada, uma pessoa sem vergonha, aí é que precisa mesmo a nossa compaixão e a nossa dó. Porque uma pessoa que vacila e comete um erro, é fácil ela voltar, gente. Pedir perdão e recomeçar e lutar para reparar os males que cometeu. Agora, quando a pessoa não tem caráter, essa pessoa está a um passo de perder definitivamente a salvação eterna. Aí é que a gente tem que ter compaixão mesmo e rezar pela pessoa. E quando olhar, em vez da gente ficar pensando, foi comigo porque queria me atingir, porque queria me magoar. Não. Vós que temeis o Senhor, não vos desvieis, para não cairdes também vós. Vós que temeis o Senhor, confiai nele. Confia em Deus. Dê mais peso à palavra de Deus do que ao mal que fizeram contra você. Confie mais em Deus do que na força daqueles que te combatem. Porque tem horas que a gente acredita mais no poder de destruição que as outras pessoas têm sobre nós. Às vezes a gente acredita mais no poder de opressão que o diabo tem contra a nossa vida do que na força de Deus salvadora. Não, confie, vós que temeis o Senhor, confiai nele. E a vossa recompensa não falhará. Desmonta a palavra recompensa. E você vai ter recompensa. Vós que temeis ao Senhor, é da parte de Deus que virá a compensação. Deus vai compensar você. E esse é de voltar, né? É fazer de novo. É repetir. Não é? O que é reencontrar? É encontrar outra vez. O que é recompensar? É compensar de novo por aquilo que foi tirado. No que você acredita mais? Nas mazelas desta vida? Ou no seu Criador que está te dizendo que se você der esse passo de fé, Ele vai compensar você? Meus amigos queridos, eu troco tudo por Deus. Confio mais nele do que em mim mesmo. Um dia eu entrei na Canção Nova porque eu quis pegar tudo que eu tinha, era o meu pouquinho, e dar para o Senhor. Então, até o bem-estar dentro da minha família que ficou comprometido quando eu tomei a decisão de entrar na Canção Nova, o namoricozinho que eu estava vivendo, eu entreguei para Deus. Tinha uma paquerinha. Eu entreguei para Deus os meus estudos. O concurso público que eu fiz, concursado. Para um garoto de 18 para 19 anos. Eu estava entregando o meu mundo ao Senhor e eu tinha uma pena. Eu sentia muito. Sabe qual era o meu sofrimento? Não ter mais o que entregar. Senhor, o meu tudo é tão pouco para eu te dar. Dei tudo para Deus. E tudo eu troco para o Senhor. A vida nos obriga pelas necessidades a termos certas coisas. Então, quando você é casado, quando você tem filhos, não é? A própria questão familiar demanda de você uma estrutura para que você possa
viabilizar a vida em família, porque são os filhos que você tem que cuidar, daqui a pouco são os netos, não é? Mas isso tudo eu te digo com sinceridade de coração. Eu desprezo se isso se tornar um obstáculo para que eu seja mais de Deus, para que eu viva com Deus. E eu tenho certeza que essa decisão que eu tomei na minha vida gerou uma compensação inesgotável. Inesgotável. Eu te digo, o Senhor cuida daqueles que o escolhem. As coisas não acontecem do jeito que eu quero, nem sempre é como eu peço, mas até quando Deus não faz o que eu pedi, eu vejo que ao fazer diferente do que eu supliquei, eu vejo Deus cuidando de mim. Chega um ponto que você fica tão convencido do cuidado de Deus, que você começa a rezar: faz o que o Senhor quiser. Faz o que o Senhor quiser. Sempre melhor. Meu Deus, eu queria... É até difícil a gente rezar pedindo, você sabia? Porque a gente descobre que não sabe o que pedir. Aí a gente consegue pedir para os outros, mas para a gente, todas as vezes que eu vou pedir uma coisa para mim, eu travo. Eu travo porque eu vejo que o que eu vou pedir é muito pouco, é pouco demais, porque eu não sei nem se o que eu estou pedindo é o que eu preciso, é o que é melhor para mim, é o que vai me ajudar. Até nas coisas de Deus, eu penso assim: será que esse pedido que eu estou fazendo para Deus, para fazer esse serviço, para permanecer nesse lugar, não está empatando o meu ministério, que Deus quer para mim como um evangelizador? Então eu mudo a minha oração e digo: Senhor, faz o que o Senhor quiser, porque Ele nos compensa. Confie, Ele vai compensar você. Está escrito aqui, olha: e não falhará. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas. Que tristeza eu sinto com tanta gente perdida nessas falsas doutrinas, ensinamentos ruins, inclusive que se escondem atrás do Evangelho, dizendo: não sei o que, segundo o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E há muitos que se apoiam no Evangelho para criar um desvio, e esse desvio leva as pessoas à perdição e faz da vida da pessoa um inferno. Olha, tem uma família que eu não tenho proximidade, mas que de vez em quando eu vejo, obstinado nessas falsas doutrinas, a vida dele só vai para o buraco. A família é doente, a vida é sombria, as coisas tristes, e parece que quanto mais a pessoa fica ruim, mais ela busca nisso a salvação e mais ela afunda. E a pessoa fica vivendo em função de destino e achando que a vida é para ela pagar as coisas de uma história passada, de uma vida passada, numa encarnação diferente. Olha, confie em Deus e espere de Deus coisas boas. É triste a gente acreditar num Deus pirracento e vingativo, que não nos trata como filhos. Se esse Deus que existe não fosse amor, não valeria a pena acreditar nele. Só vale a pena crer em Deus, porque Ele é amor. Como é que você pode esperar do amor coisa ruim? Olha, não pense que nosso Senhor barganha conosco igual um comerciante é corrupto, tentando tirar vantagem. Então você fez errado, vai pagar o preço, toma lá. De Deus, só espere coisas boas. Márcio, mas eu vejo que eu estou penando pelas coisas que eu fiz na vida. É porque plantou, né? Não é Deus. A vida é fértil, gente. A vida é fértil. O que você vai plantar, você vai colher. Se você plantar porcaria, prepara a fossa.
tá? Porque vai encher de porcaria a sua vida. Mas se você plantar amor, se você plantar gratidão, se você plantar bondade, se você plantar alegria, quando chegar a sua hora de partir, você nem vai querer ir, porque você antecipou o céu. A vida que nós vivemos em Deus, que nós semeamos em Deus, traz o céu para aquilo que a gente está vivendo. E o céu vence poderosamente e infinitamente todos os infernos. Só tem um jeito de você vencer inferno na sua casa, na sua família: é trazendo o céu para dentro de casa. Você não expulsa o inferno, você traz o céu, que o inferno sai. E como é que a gente traz o céu para a vida da gente? Pela fé. Porque a fé nos faz viver como aquilo que nós esperamos. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, esperai alegria duradoura e misericórdia. Vós que temeis o Senhor, amai-o. Ame a Deus e o seu coração vai se encher de luz. Já viveu uma vida às escuras, que você não sabe para onde vai, que você não sabe o que você faz? Você já esteve num lugar que você não conhecia e de repente acabou a luz e você ficou na escuridão? E aí você não estava só, tinha mais gente, todo mundo entrou em pânico? Meu amigo, o risco de morte é grande. Mas aí vem alguém e acende a luz, e aquele desespero todo acaba. Se uma falta de luz externa é capaz de trazer tanta desordem para a vida da gente, imagine você quando as trevas estão dentro de nós, quando na vida a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que amar. Aí vem situações como essa que nós escutamos, e como a gente não sabe o que fazer, a gente piora as situações. A gente dá a vitória ao inimigo. Entenda bem. Se por vezes não é o demônio que adultera, não, é a gente. Mas ele colabora. Ele acende a vela para criar um clima, sabe? E a finalidade não é trazer uma aventura para você, dar um colorido para a sua vida. A finalidade é destruir você e a sua família. Aí, você cai em algo assim, ou a sua esposa cai em algo assim, ou o seu marido cai em algo assim. E para ficar mais grave, dessa relação ainda vem uma criança. E por causa da mágoa, do ressentimento, do que as pessoas vão dizer, você toma uma decisão que é: eu vou acabar com tudo. Eu te pergunto, quem foi que venceu? A quem pertence essa vitória? A quem nós demos esta vitória? Vencer pelo perdão. Derrote esse inimigo desgraçado que pensou, arquitetou e promoveu um ataque destrutivo a você e a sua família. Vença pelo perdão. A gente entende e não julga, eu não julgo quem não teve condições de enfrentar uma situação como essa e foi embora, não julgo. Talvez alguém nos acompanhando agora pense dentro de si: eu precisava ter escutado esta palavra antes, que pena que eu só escutei agora. Então digo para você, vós que temeis o Senhor, confiai agora na sua misericórdia, porque a graça chegou para você agora. Não fique se martirizando com isso. Entendo aqueles que escolheram ir embora, mas se você não foi, peça a Deus a força que você não tem, a graça de suportar, porque a palavra que está sendo dada agora, ela é para nós e ela nos pergunta: considerai, filhos, as gerações passadas e vede. Olha para os antepassados. Seus avós eram pessoas de fé? Seus bisavós, a sua família é uma família de fé?
Se você disser assim, não são, Márcio, então, quando você passa a ter fé, você ingressa numa família de fé, que é muito mais poderosa e ligada a você do que pelo sangue. A fé nos liga, a nossa família na fé, muito mais do que o sangue nos liga a nossa família de sangue. Felizes aqueles que estão ligados pelo sangue e pela fé, pelos laços familiares, mas sobretudo por ser família em Deus. Então, se você faz parte de uma família de fé, olhe para os seus antepassados na fé, aqueles que creram antes de nós. E a pergunta da palavra de Deus é: quem confiou no Senhor entre eles e ficou desiludido? Quem permaneceu nos mandamentos de Deus e foi abandonado? Não arrede o pé do que Deus pede para você. Não arrede o pé dos mandamentos que o Senhor nos deu. Deu a você e deu a mim. Essa pregação é primeiramente para mim, para a minha vida. Os mandamentos do Senhor são para mim: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falsos testemunhos, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Esses mandamentos são para mim. Quer ter uma vida de alegria duradoura, como diz aqui a palavra? Alegria duradoura e misericórdia. Não arrede o pé dos mandamentos do Senhor. Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? Não tem resposta, você viu? Porque ninguém pode responder essa pergunta dizendo: fulano, beltrano. Ninguém foi desprezado pelo Senhor, porque o Senhor é compassivo e misericordioso. Quando chega o tempo da miséria para nós, que explode a tempestade que a gente semeou, né? Eu vi esses dias, tem um vídeo correndo na internet, porque lá nos Emirados Árabes eles provocaram uma chuva artificial e inundou tudo, os carros estavam todos embaixo de água. Às vezes a gente planta tempestades na vida da gente, e quando a gente provoca um verdadeiro inferno na nossa vida, sabe como é que Deus faz? Ele começa nos perdoando, para que você tenha paz com Ele, e depois protege você do perigo que você mesmo criou. Protege todos os que o procuram, desde que a pessoa o busque com sinceridade. Vamos orar. Paula, Cassiano, Sapo, Valdênia. Vamos orar nesse momento. Vamos orar por todos os que estão conosco, ouvindo esta palavra. Aqueles que estão na dúvida, ainda indecisos, que se decidam por Jesus. Que busque o seu socorro no Senhor com sinceridade de coração, e vão encontrar misericórdia e vão encontrar salvação. Oremos, irmãos.